Então você tem uma DSLR, mas só tira foto no automático porque está intimidado pela quantidade de botões que tem nessa câmera. Fica tranquilo, esse vídeo é para você, porque hoje eu vou te explicar as 3 principais configurações de câmera para que você aprenda a tirar foto no manual com a sua DSLR. Vamos nessa! Fala pessoal, meu nome é Álvaro Brizola e eu gosto muito de fotografia e videografia como um hobby. Então resolvi criar esse canal chamado Megapixelers, que é um canal dedicado a foto e vídeo, onde eu te trago dicas, revisão de produtos e tutoriais, bem como esse vídeo. Eu publico um conteúdo novo toda semana, compartilhando com vocês as coisas que eu tenho aprendido para fazer as minhas fotos e os meus vídeos ficarem melhores, e você também possa fazer a mesma coisa. Se você gostou dessa ideia, por favor se inscreva no canal, até para que eu possa saber que tem um público aí interessado nesse tipo de conteúdo. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a tirar foto no manual com a sua DSLR. Vamos pro vídeo. Quando você está tirando uma foto, na verdade o que está acontecendo é que a luz da sua fonte de luz bate em você e reflete para todos os lados, inclusive em direção à lente. Essa luz é então capturada pela lente. Essa luz capturada pela lente, então bate nesse espelho, é refletida até esse prisma que muda a direção da luz até o seu visor. E é por isso que você consegue ver pelo visor a imagem que está sendo capturada pela lente. No momento do disparo, esse espelho se levanta e é por isso que o visor fica escuro durante o momento do disparo. E ele se levanta justamente para expor o sensor da sua câmera à luz. O sensor da sua câmera é um componente eletrônico muito importante. Esse sensor é formado por milhões de fotocélulas minúsculas que a gente chama de pixels. Alguns deles são vermelhos, outros são verdes e outros são azuis. A função desses pixels é de gerar uma corrente elétrica proporcional à quantidade de luz recebida por ele, representando a sua cor. E aí, em função da composição dessas correntes elétricas, é que você forma todas as cores e a resolução da sua imagem digital. O problema é que existe um limite mínimo de luz para que esse pixel consiga gerar uma corrente elétrica. Se a luz estiver fraca demais, nenhuma corrente elétrica é gerada, aquele pixel é assumido como preto e em geral a sua imagem fica escura. Por outro lado, também existe um limite máximo de luz que o pixel é capaz de registrar. Acima desse valor, o pixel gera uma corrente elétrica excessiva, aquele pixel é assumido como branco e em geral a sua imagem fica clara demais. Então, para que a sua foto não fique nem muito clara e nem muito escura, você precisa controlar a quantidade de luz que está chegando até o seu sensor. De forma que se você estiver num ambiente muito claro, você tem que minimizar a quantidade de luz que está chegando nele. E se estiver num ambiente escuro, você precisa maximizar a luz que está chegando até o seu sensor. A sua DSLR te dá 2 opções para controlar a luz que chega até o seu sensor. A primeira forma é controlando a velocidade do obturador. E a segunda é controlando a abertura do diafragma. E aí, se você não conseguir resolver a sua luminosidade com qualquer uma dessas opções, aí você consegue ajustar a sensibilidade à luz do seu sensor. E a gente chama isso de ISO. Vamos falar sobre cada uma delas, começando pela velocidade do obturador. Quando você tira uma foto, o espelho se levanta, como eu falei agora há pouco. Mas o sensor ainda não está exposto à luz porque ele está por trás dessas lâminas cinzas, que são chamadas de cortinas do obturador. Elas rapidamente se abrem e permitem que o sensor fique exposto à luz pelo tempo definido por você. Então, para mostrar para vocês como isso funciona, eu peguei aqui a minha Canon XS, estou tirando a lente e vou girar esse disquinho aqui para programar o sensor para que ele fique exposto por 5 segundos. E vamos ver como é que fica. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele fica aberto exatamente pelo tempo que você programou. Nesse vídeo aqui, você consegue perceber que a cortina de baixo desce um pouco antes da cortina de cima. E é justamente esse espaçamento entre as cortinas que permite que os pixels fiquem expostos por mais ou menos tempo. Quanto mais rápida é a velocidade do obturador, menor é esse espaçamento e menos luz o sensor recebe. Tá, então para a gente entender como isso funciona na prática, eu montei aqui um mini laboratório onde eu tenho a minha Canon XS fotografando uma flor artificial. O jeito em que você muda a velocidade do obturador é girando esse disquinho aqui. Se você girar esse disquinho para a direita,
este número vai ficando cada vez maior. E se você girar esse disquinho para a esquerda, esse número vai ficando cada vez menor. Esse número representa o tempo em que o seu sensor vai ficar exposto à luz. Então, por exemplo, agora está mostrando 1/80 de segundo. Significa que o sensor vai ficar exposto por um intervalo de tempo 80 vezes menor do que o tempo que o ponteiro de segundos do seu relógio demora para mover de um ponto para o outro. Ou seja, é um tempo muito pequeno, é realmente muito rápido. Para tirar essa foto, eu vou programar a câmera a 1/250 de segundo e vamos ver como é que fica. Olha aí, eu acho que a foto ficou muito bem exposta. Tem um balanço bem legal entre as partes claras e as partes escuras. Para ilustrar agora como o sensor vai absorver muito menos luz, eu reduzi o tempo de exposição do sensor, aumentando a velocidade do obturador. Agora ele está 1/800 de segundo. Vamos ver como é que fica. Olha aí como a foto ficou muito mais escura. Eu posso deixar a foto clara reduzindo a velocidade do obturador, deixando ele exposto por mais tempo. Se eu não quiser fazer isso, eu posso usar uma luz artificial, como eu tenho aqui, por exemplo. Vou ligar ela bem agora. Então a foto ficou mais iluminada. Então eu vou repetir essa foto a 1/800 de segundo, não vou mudar nada, só vou fotografar de novo. Olha aí como a flor ficou, na minha opinião, tão bem exposta quanto a foto que eu bati anteriormente de 1/250 de segundo. O problema é que nem sempre abaixar a velocidade do obturador vai ser uma boa opção para você. Isso é porque enquanto o sensor está aberto, ele está registrando tudo, e aí se você tremer, a imagem vai perder a nitidez. Se você estiver fotografando coisas em movimento, a imagem fica assim, olha, desse jeito. Se você for criativo, você consegue usar essa situação como um recurso artístico. Olha aqui essa foto, que legal. Olha essa outra aqui, por exemplo. É quase como se você estivesse conseguindo registrar o movimento com uma foto. Se você colocar sua câmera num tripé e estiver fotografando coisas paradas, aí sim você consegue abaixar bastante a velocidade do obturador sem risco de perder a nitidez. Olha essa foto aqui, por exemplo. A câmera estava num tripé e eu estava fotografando prédios. Isso também é bem útil em fotografia imobiliária. Olha essa foto aqui, por exemplo. Então, resumindo, a velocidade do obturador te dá acesso a duas coisas. A luminosidade, como a foto fica mais clara ou mais escura, e a percepção de movimento da sua foto. Quer dizer, se você vai ou não congelar a sua imagem. Então, obturador rápido faz a imagem ficar escura, então é indicado para ambientes claros, e a imagem fica nítida, congelada. Obturador lento faz a imagem ficar clara, indicado então para ambientes escuros, e faz a foto perder a nitidez, porque ela captura o movimento da fotografia. Se você estiver num ambiente escuro, fotografando coisas em movimentos, e precisar da nitidez, então a velocidade do obturador não vai ser uma boa opção para você, mas você consegue resolver o seu problema com a segunda forma que a sua DSLR te dá para conseguir mais luz para o seu sensor. E isso é ajustando a abertura do diafragma. O diafragma é um componente muito importante da sua lente. Basicamente, ele é um mecanismo que forma um orifício, e é só por esse orifício que a luz que chegou até a sua lente consegue passar e chegar até o seu sensor. Esse orifício é de tamanho variável, você é quem controla o tamanho da sua abertura. E como você deve estar imaginando, quanto maior a abertura, mais luz consegue passar pela sua lente e chegar até o seu sensor, fazendo com que a sua fotografia fique mais clara. Quanto menor for o tamanho desse orifício, quanto menor for a sua abertura, menos luz chega até o seu sensor, fazendo com que a sua imagem fique mais escura. Então, o diafragma funciona como as pupilas dos nossos olhos. Quando você vai para um ambiente escuro, a pupila se dilata, e quando você vai para um ambiente claro, ela se contrai. E você consegue ajustar a abertura do seu diafragma pelo mesmo disquinho que você usava para fotografar, para mudar a velocidade do seu obturador. A única diferença é que, além de girar esse disquinho, você também tem que apertar esse botão aqui, que é o botão AV. E tem que manter ele apertado. Quando você aperta esse botão, você vai perceber que esse retângulo azul, que estava em volta do número representando a velocidade do obturador, esse retângulo azul vai mudar para o número do lado, esse número aqui que aparece com a letra F na frente dele, tá? E aí, enquanto você segura esse botão, se você girar o disquinho para o lado direito, esse número vai ficando cada vez maior. E se você girar o disquinho para o lado esquerdo, esse número vai ficar cada vez menor. E é assim que você controla a abertura do seu diafragma.
E eu acho que você vai ficar um pouco aborrecido comigo, porque é bastante contra-intuitivo. Na verdade é que quanto menor for esse número, que aparece do lado do F, maior é a abertura do seu diafragma. Ou seja, F4 é uma abertura muito maior do que F11. Não fica bravo comigo, não fui eu que inventei essa regra, mas pelo menos é assim que funciona em todas as câmeras. Tá, então uma coisa que você precisa entender é que a abertura máxima do diafragma depende da lente. As lentes não abrem sempre a mesma quantidade. Tem aqui, por exemplo, essa lente aqui da Canon, você consegue ver a abertura máxima do diafragma dela pelo esse diâmetro aqui. Eu tenho aqui essa outra lente da Canon e olha só como ela abre muito mais do que a outra lente que eu mostrei. Olha, vamos ver aqui uma do lado da outra para que vocês possam comparar. E aí, o ponto é, quanto maior for a abertura máxima da lente, mais vidro você vai precisar, né? E esse vidro é um vidro muito sofisticado, ele tem que ser muito cristalino, tem que ser cortado com altíssima precisão, recebe várias camadas de revestimento, por consequência, a lente vai ficando mais cara quando a abertura dela fica muito grande. Então essa lente aqui, por exemplo, ela custa $328. Uma outra coisa que você precisa saber é que quando o diafragma está bem fechadinho, só as luzes bem direcionadas ao sensor conseguem passar pelo diafragma. A luz que chega de outras direções são bloqueadas pelo diafragma e isso faz com que a imagem consiga ficar em foco por toda a profundidade de campo. Por exemplo, essa foto aqui que eu mostrei agora há pouco. Ela está com todos os prédios em foco. Eles estão a quadras de distância, mas ainda assim todos eles estão em foco. Isso aconteceu porque eu deixei meu diafragma a f29, ou seja, bem fechadinho. Lembra que quanto maior o número, menor a abertura do diafragma. Vamos ver isso na prática. Essa foto aqui foi tirada com uma abertura de 1.8, ou seja, bem aberto. Veja como o fundo está desfocado, não tem uma grande profundidade de campo. Agora eu vou reduzir a minha abertura, mudando de f1.8 para f11. E olha como a foto ficou escura. Então eu coloquei um flash e fotografei de novo com f11 e agora a foto ficou clara. Mas olha também como ficou o fundo. O fundo está muito mais definido, ou seja, ele não está mais desfocado. Então resumindo, o diafragma te dá acesso a duas coisas, a luminosidade e a profundidade de campo. Diafragma bem aberto faz com que a foto fique clara e o fundo desfocado. Diafragma bem fechado faz com que a foto fique escura, só que o fundo fica em foco. E eu espero que vocês já estejam começando a pensar em como combinar a abertura do diafragma com a velocidade do obturador. Por exemplo, estou tirando uma foto onde eu quero o fundo desfocado, então vou deixar o diafragma bem aberto. Só que está de dia, está muito claro, e porque eu estou deixando o diafragma bem aberto, a foto está ficando muito branca. Então você abre o diafragma, porque você precisa dessa função, só que você ajusta o excesso de luz através de também aumentar a velocidade do obturador, para que seu sensor não fique exposto ao sol por muito tempo. E aí, com essas duas combinações juntas, você consegue ajustar adequadamente a luminosidade da sua fotografia. Só que vão existir situações onde isso não vai ser possível. Vão existir situações onde você vai querer ter uma velocidade do obturador alta e vai querer deixar o diafragma bem fechadinho. Ou seja, as duas configurações vão estar fazendo a foto ficar escura. E aí, como é que você resolve essa situação? Bom, aí você usa a terceira e última configuração de câmera que te ajuda a ajustar a luminosidade da sua foto. Essa é a sensibilidade à luz do seu sensor, que a gente chama de ISO. Então, essa terceira configuração de câmera não é uma configuração física, como as duas que a gente acabou de falar. Ela é simplesmente uma função eletrônica, uma função digital. Quando a foto fica escura, quer dizer que os pixels não estão gerando corrente elétrica forte. E o que o ISO faz basicamente é amplificar essas correntes elétricas para que a foto fique mais clara. Então eu estou aqui de volta com o meu laboratório e eu vou mostrar para vocês que o jeito de mexer no ISO é também segurando um botão e girando aquele disquinho, né? Da mesma forma que funcionava com a abertura do diafragma. É um botãozinho diferente, claro, mas ainda assim você tem que apertar alguma coisa enquanto você gira o disquinho. Então se você olhar aqui, não sei se a câmera consegue mostrar, esse botãozinho aqui em cima, que está escrito ISO, é o botãozinho que você aperta, e aí em função de girar o disquinho, você aumenta o ISO para deixar a foto mais clara, ou se você girar para o outro lado, você diminui o ISO para deixar a foto mais escura.
Então eu tenho aqui a foto, a câmera configurada para 1/125 avos de segundo com a velocidade do obturador e com uma abertura de f5.6. Então eu vou tirar uma foto, vamos ver como é que ela fica. Olha só, não dá para ver nada, ela está completamente escura. Então eu não vou mexer na velocidade do obturador e nem na abertura do diafragma, mas vou aumentar o ISO para o máximo, que é aqui 1600. E vamos ver como é que fica a foto? Olha aí, agora a foto ficou muito mais clara. Porém, ainda que a foto tenha ficado muito mais clara, você vai perceber que a gente pagou um preço por isso. A gente pagou na qualidade da fotografia. Porque quando o ISO amplifica o sinal, ele amplifica tanto os pixels bons, que capturaram as cores corretamente, como ele também amplifica os pixels ruins, que ficaram escuros ou que não pegaram as cores corretas. E você não percebe isso quando o ISO está baixo, porque o sinal não foi amplificado. Então, tanto a parte boa quanto a parte ruim ficam mais visíveis quando você aumenta o ISO. Então, você não tem o interesse de deixar o ISO alto, a não ser que essa seja a sua última opção. É sempre melhor você tentar mexer com as outras duas configurações, para deixar a sua foto mais clara, ou aumentar a quantidade de luz do seu ambiente, com luzes artificiais, se você tiver a oportunidade de ir para o lado de fora. Aumentar o ISO tem que ser sempre a sua última opção, mas às vezes é inevitável, às vezes é necessário e é por isso que ele existe na câmera. Então, resumindo, quanto mais alto o ISO, mais clara fica a sua imagem, ou seja, é indicado para ambientes escuros, porém você paga o preço em relação à qualidade da imagem. Tá, então você acabou de ver as 3 configurações de câmera que você precisa saber para tirar foto no manual. Mas está faltando ainda te mostrar como utilizar essas 3 configurações ao mesmo tempo, na vida real, na hora de tirar uma foto. Então para isso vamos voltar aqui para o meu laboratório, eu vou utilizar dessa vez a minha Canon 6D geração 2 e ela vai continuar fotografando a minha plantinha artificial. Nesse primeiro exemplo, eu quero deixar o fundo completamente desfocado. Ou seja, eu vou deixar a abertura do meu diafragma o mais alto possível, o número que representa isso é o menor possível, lembra? Quanto menor o número, maior a abertura. Na Canon 6D, é esse quadradinho aqui, onde tem o número 3.5, que representa a abertura do diafragma. E é esse o botão que eu aperto para reduzir ou aumentar a abertura do meu diafragma. Varia de câmera para câmera, no caso da Canon, esse é o botão. Então eu vou reduzir isso para 1.8, você pode perceber que a imagem ficou bem mais clara, e mais do que isso, você vai perceber também que agora apareceram esses pontinhos, aqui debaixo do número 1, do lado direito do pontinho central, indicando que a minha imagem tem mais luz do que precisa. Então o que eu vou fazer para resolver esse problema é aumentar a velocidade do meu obturador, deixando ele menos exposto, para que ele absorva menos luz, e aí eu consiga conquistar um balanço mais adequado. Então eu não preciso apertar nada, eu só vou girando aqui o meu disquinho e apertando o botão de disparo pela metade para saber onde é que o pontinho está. E eu percebi que a 1/160 avos de segundo, o pontinho ficou perfeitamente no centro, indicando que a minha imagem está totalmente balanceada. Vamos tirar uma foto para ver como é que fica. Olha aí, a foto ficou perfeitamente balanceada e com um fundo desfocado. Vamos agora para o meu segundo exemplo. Eu não quero deixar o fundo desfocado, eu quero deixar ele perfeitamente em foco. Para isso, eu vou reduzir a abertura do meu diafragma para o menor possível, ou seja, o maior número possível, e aí eu vou ver o que eu tenho que fazer com a velocidade do meu obturador. Vamos lá, apertar aqui de novo esse botão e vou deixar ele o maior possível, que vai ser 22, F22. Bom, a imagem ficou completamente escura, então para compensar isso eu vou reduzir a velocidade do meu obturador. Você perceba que aquele pontinho está se aproximando da posição central e ele chegou agora na posição central quando a velocidade do obturador é de 1 segundo. Vamos tirar uma foto para ver como é que fica. Olha aí, a foto ficou mais uma vez perfeitamente exposta, só que dessa vez o fundo não está desfocado, que era realmente esse meu interesse. Mas para eu conseguir esse balanço entre a parte clara e a parte escura, eu tive que reduzir bastante a velocidade do meu obturador. Se você estiver tirando foto de uma pessoa se movendo, com o obturador aberto por 1 segundo, a sua imagem vai perder bastante nitidez. Vamos imaginar que você não pudesse fazer isso. Vamos imaginar que você não quisesse deixar a velocidade do seu obturador menor do que 1/100 avos de segundo. Vamos colocar isso para ver como é que fica. Olha aí, a imagem está realmente bastante escura. Você não quer reduzir a abertura do diafragma, porque você quer o fundo mais em foco possível. Então agora a sua saída é apertar o ISO e, por tentativa e erro, saber qual que é o menor ISO possível que vai resolver o seu problema. E eu acho que eu vou tentar
o ISO 10000. E olha aí como agora o pontinho está perfeitamente ao centro. Então vamos tirar uma foto. Então você conseguiu, como você pode ver na foto, deixar o seu fundo perfeitamente em foco e a imagem está perfeitamente exposta, só que você teve que usar o ISO 10000, ou seja, você introduziu uma perda de qualidade na sua imagem. O ideal seria que eu colocasse mais luz ao invés de aumentar o ISO, mas como eu não tinha essa opção, e pode acontecer isso na vida real, você tem que entender que o ISO está aí disponível para você. Então, se você gostou desse tutorial, se você achou que ele foi útil para você, por favor, clica no joinha e me deixa um comentário. Por favor, se inscreva no canal, eu tenho o objetivo de conquistar 100 inscritos até o final do ano de 2018. Por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, clica no sininho para ativar notificações, enfim, faça alguma coisa. Até a próxima!